Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da plataforma multiprosa da sua CDL de Belo Horizonte. Hoje a gente vai trazer aqui mais um tema super importante para repercutir com um convidado especial, mas antes de tudo, principalmente para você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, quero te falar, se inscreve no nosso canal, assim você vai receber todos os nossos conteúdos. Inclusive tem um sininho que está de um ou do outro lado aqui, também clica nele porque aí você vai receber as notificações dos vídeos que vão ser lançados aqui toda semana. Tem dúvida? Pode mandar também nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, elogio a gente gosta também, viu? E vai lá e curte o nosso canal. E mais uma coisa, você está ouvindo a gente pelos streams de áudio, de repente pelo Spotify, pelo Deezer, já segue a gente lá também e favorita os nossos áudios. E bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel. Vamos lá, quem que é o nosso convidado de hoje e o tema do nosso programa? Bom dia, Júnior. Nosso convidado de hoje é o senhor Francisco de Assis Figueiredo. Ele é administrador hospitalar de formação e um dos principais nomes da gestão da saúde brasileira nos últimos anos. Ele foi presidente da Federação das Santas Casas e participou do maior projeto de consolidação da oncologia nacional. No SUS, ele foi secretário de Atenção à Saúde e a pessoa que responde por 70% da verba do SUS, sob a batuta de 3 ministros diferentes e 2 presidentes das repúblicas diferentes. Atualmente é diretor de operações da maior empresa de software em saúde do Brasil, a MV Sistemas, que é sediada em Recife. Isso é que é currículo, né, Daniel? Isso que é currículo. Francisco, bom dia. Queríamos te ouvir sobre a sua formação, sua trajetória e o que a sua trajetória tem a ver com BH, uma vez que nós estamos na CDL de Belo Horizonte. Bom dia, Júnior. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Bom, eu sou nascido e criado na nossa Belo Horizonte, né? A cidade do mais Belo Horizonte. Mas na saúde, eu tenho uma carreira profissional muito feliz. Eu fui diretor do Hospital de Lomberens, né, até então o único hospital municipal da cidade, né? Hoje nós temos o Célio de Castro, o Metropolitano, mas o Hospital Municipal de Lomberens, uma marca muito importante ali na Lagoinha. Eu fui superintendente do nosso querido Hospital da Baleia, Fundação Benjamin Guimarães. Eu tenho um carinho enorme por aquela instituição. Tem a maior casuística do mundo em pé torto congênito. Né, um case muito grande de ortopedia, né, uma ação social muito bonita lá com a presidente Tereza, né, Tereza Guimarães, que toca de uma forma brilhante aquela instituição. Tive a felicidade de ser gestor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Aí, posteriormente, eu fui para uma empresa não de Belo Horizonte, mas de Juiz de Fora, que é uma organização social ligada ao Hospital Monte Sinai, chama Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, Faculdade Suprema, né, uma faculdade de medicina grande, é um grupo muito importante em Minas Gerais, principalmente na zona da Mata ali, Rio de Janeiro, que é esse grupo. Posteriormente, surgiu um convite para ser CEO, diretor de operações de um grupo que surgiu em Belo Horizonte, que é a Oncoclínicas do Brasil, que é hoje... É um grandíssimo projeto. Que é hoje Estado na Bolsa de Nova York. O maior grupo de oncologia da América do Sul, ou seja, foi uma consolidação importante, nasceu em Belo Horizonte, né, através de três pessoas fantásticas, que é o Marcelo Guimarães, o Dr. Hernani Bronzatti e o Dr. Bruno Ferrari, que hoje é o presidente, inclusive, do Conselho e CEO da Oncoclínicas do Brasil. Posteriormente, eu fui para o Ministério da Saúde, onde eu fiquei 5 anos, e hoje eu estou diretor de operações da maior health tech da América Latina, que é a MV Informática. É muita experiência, né? Tá por dentro de tudo há muitos anos. Então eu queria começar perguntando para você, como é que está a saúde hoje no Brasil e principalmente em comparação com outros países? A gente tem uma saúde boa hoje, você considera ela boa? E como é que é essa relação com os outros países? De uma forma acadêmica, sempre a gente estuda a saúde no mundo, né? Mas eu tive 5 anos de ministério, eu tive a oportunidade de conhecer 11 países. O que eu falo é o seguinte, a saúde é um problema mundial. A particularidade, ou seja, cada país tem a sua particularidade, o seu problema. Falar numa situação de tempo,
eternamente a gente vê o problema dos Estados Unidos, né? O Obamacare, Sim. a questão toda foi muito forte, o Obamacare na época, ele presidente tentando consertar a saúde, agora sempre um problema nos Estados Unidos. Nós temos um Canadá com uma saúde pública muito semelhante ao SUS do Brasil, exemplificando, mas lá uma fila de cirurgia eletiva também está mais de um ano. A Inglaterra, que é um berço também, um case muito parecido com o SUS, com o NHS. Hoje, cerca de 30 dias atrás, não tinha um leito numa sexta-feira na Inglaterra para internar nenhum paciente. Passa também por uma grande crise o sistema. O sistema alemão, neste momento, teve que fazer um aporte de 240 bilhões de euros na saúde por uma crise também que vem passando. Ou seja, a situação é mundial. Mas no Brasil a gente tem uma coisa que nós temos como defender de uma forma única, de uma forma para todos, que é o nosso Sistema Único de Saúde. O SUS é um sistema lindo, um sistema totalmente para os 220 milhões de brasileiros, né? Não importa se você tem um plano de saúde, mas o SUS te atende. Eu falo o seguinte, se você cair no meio da rua, quem vem te atender é o SAMU, que é o Sistema Único de Saúde. Então nós temos, acho que o pós-pandemia ele traz uma situação muito diferente para o sistema. Então isso eu vejo com uma certa preocupação, não só para o SUS, como para a saúde suplementar. Já que você tocou no assunto, Chico, vou chamar de Chico, que é o... Perfeitamente, todo mundo conhece como Chico, né? Qual que é... Fala um pouco para os nossos ouvintes dessa diferença dos dois sistemas brasileiros, né, do SUS e da saúde suplementar. Né? Você tocou no assunto, eu acho importante aí grifar a diferença dos dois sistemas e que os dois sistemas coexistem e convivem, né, aqui no Brasil, como que isso funciona. E é legal explicar também o que é a saúde complementar, porque muita gente não sabe o que é, né? Nós temos, é importante para os ouvintes, né, para todos, assim, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, nós temos a saúde complementar e nós temos a saúde suplementar. São três. O SUS é esse que vocês conhecem, é um sistema SUS de todos, né? Não tem a menor dúvida que todos nós conhecemos esse Sistema Único de Saúde, uma atenção primária fantástica, o sistema de imunização maior do mundo, os sistemas da atenção secundária, que é a atenção especializada, todos os hospitais, o maior sistema de transplantes públicos do mundo. Exemplo, 90%, né? Mais de 90% dos transplantes são feitos dentro do Sistema Único de Saúde. Isso. Aí só que o SUS tem sua limitação por uma série de fatores. Aí tem-se a saúde complementar, ou seja, instituições que complementam o atendimento ao SUS. Exemplo muito tranquilo são os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos não são entidades públicas, mas são entidades privadas, né, sem fins lucrativos, que atendem complementariamente ao SUS. E nós temos a medicina suplementar que não atende o SUS. Ou seja, que os planos de saúde, operadoras, seguradoras, que atendem, né, aqueles que podem pagar, né, especificamente para esse tipo de atendimento. São cerca de 50 milhões hoje. 50 milhões de pessoas que estão na saúde suplementar, tem plano de saúde. 170 milhões não tem, né, que são exclusivamente atendidos pelo SUS. Né? Um quarto da população. E a pandemia modificou muito isso, Chico? Modificou cenários em um sistema, no outro, possibilidades? Eu falo que eu estava no ministério, né, no início da pandemia. A percepção que nós temos um sistema antes, um sistema depois. Mudou algumas percepções, né? A pandemia, Daniel, eu acho que ela trouxe uma percepção. Primeiro o seguinte, né? Só se pensava em leito intensivo nesse país, né? Que hoje não se precisa, né? Já tem respiradores guardados porque teve um volume, uma necessidade, tudo, mas o sistema hoje está voltando a ser aquele sistema antes da pandemia com algumas particularidades. A pandemia ela trouxe uma diferenciação sim, naquilo que se pensava da saúde. Então, eu acho que o sistema reaprendeu, o sistema pensou, mas uma das coisas que eu falo muito exemplificando antes da pandemia e o pós são as teleatendimento, teleconsulta, telemedicina.
Ou A seja, telesaúde. a telesaúde de uma Sim. forma que até então, até por uma questão legal, era proibida, hoje se tornou uma situação que não tem volta. Ou seja, hoje todos nós estamos inseridos nesse contexto, seja no SUS, que já está com isso, seja na medicina suplementar. Mas aproveitando falar sobre isso, sobre a telemedicina, ela começou, claro, de uma forma muito rápida e meio precária até, né? Agora ela tem se desenvolvido um pouco melhor, mas como é que você acha que ela vai ser daqui para frente, inclusive em evolução tecnológica? Porque hoje em dia ela funciona, mas ela também ainda não está lá a melhor opção, né? Eu falo o seguinte, tudo que é novo, ele tem as suas particularidades do próprio mercado, né, azeitar essa percepção. Eu acho que nós temos boas práticas de telemedicina, né? Eu posso falar do Einstein. Eu conheci muito por dentro o Einstein, é uma situação de telemedicina muito... Um dos principais lobistas para mudança, né? Lá em 18, 19. Na época, só para vocês entenderem, teve um período meu no Ministério que eu fiz que eu chamava tele-UTI. Faltavam intensivistas no Acre. Com um simples tablet e com uma conexão boa, quem fazia visita leito a leito por um tablet era um médico do Einstein apoiado por um médico local. Teleconferência médica. Então isso sim, funciona. Agora, a telemedicina ela passa a ser bem diferente. Na realidade, você tem um médico que ele te dá uma orientação, ele é treinado para isso, né, com toda uma situação, até um limite da necessidade de alguns exames, algumas situações, né, algumas particularidades daquilo que se necessita e dependendo também da especialidade. Tem especialidades ainda que estão se adaptando a esse modelo. Eu acho que a gente está passando por um modelo de adaptação que já é concreto, mas ainda tem muita coisa a acontecer. Mas aproveitando isso ainda, qualquer você falou, aliás, que não são todas as especialidades que podem ter essa telemedicina ainda, mas qualquer tipo prescrição médica pode ser passada por meio da telemedicina? Hoje a legislação já é permitida. O que já acontece? Você imagina, já tem no mundo cabines de teleatendimento. Você está no metrô, você entra numa cabine, na cabine tem medidor de aferição de pressão, tem de temperatura, um médico do outro lado, então você quer fazer um atendimento, já sai esses exames básicos, o médico do outro lado já atende, ou seja, não tem volta. Isso veio para ficar. Vai depender muito de uma questão tecnologia, você tem que ter link de internet boa, você tem que ter uma capacidade técnica boa, né? Isso. E isso é fundamental. Protocolos definidos, porque fora disso a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é o país mais judicializado do mundo na área da saúde. Brincando, mas eu falava muito, antes você tinha advogado de porta de cadeia, né? Falava-se isso muito no passado. Hoje é na porta da saúde. Nunca um país, se você chega em qualquer país do mundo, você fala assim, existe a judicialização, como é o tamanho da judicialização no seu país? Não existe. Na Inglaterra eu fiz essa pergunta, a gente teve a oportunidade de visitar lá, eu presto consultoria para o sistema Unimed há muitos anos, e a gente já teve várias missões na Inglaterra, e quando eu perguntei judicialização da saúde, o gestor não conseguiu nem entender a pergunta. Muitos falam, o que é isso? Me explica aí, a pessoa está indo contra o direito dele de ter saúde? Quer dizer... Mas por que acontece isso no Brasil? Por que é tão difícil, tão burocrático aqui? O país, a saúde é 100%, ela tem legislação específica. Seja na medicina suplementar, através da ANS, que é né, a ANS ela faz uma legislação, a normatização de tudo aquilo que a medicina suplementar, e o SUS da mesma forma de outro lado. Eu brinco o seguinte, lança um remédio hoje à indústria, não tem no sistema, no outro dia tem um advogado entrando com uma ação solicitando a incorporação desse medicamento. Aí eu terminava minhas palestras, enquanto ministério, dessa forma. O SUS é tudo para todos ou tudo o que temos para todos, porque é uma limitação financeira. Dinheiro. Ou seja, lança um medicamento agora, né, de 10 milhões de reais, como já existem vários, o SUS não está isso no orçamento. Uma droga gênica, ela custa Zolgensma, ela custa
uma ampola custa 6 milhões e às vezes a criança vai ter que tomar mais de uma ampola. Então, Ela é para tratamento de quê? 12 milhões. É de uma doença degenerativa que a pessoa vai perdendo os movimentos muito cedo na vida. Uhum. Então, essa criança ela já perde os movimentos nos primeiros anos de vida. Mas o tratamento de uma pessoa custar isso, né? Imagina o contraponto, absurdo, né? né? Então, é bastante complexo para o gestor ele apoiar um tratamento desse, uma vez que ele deixa de apoiar, que é esse dinheiro que vai para esse lado, deixa de ir para milhares de atendimentos de outras pessoas, enfim. É legítimo a família, o pai, exatamente, né, buscar o que é melhor para o seu ente. Isso aí não há uma discussão. Mas quem está do outro lado da mesa, que tem um orçamento, que tem tudo, assim, é um dinheiro só. Encaixo isso? E como é que tem caminhado isso dentro do SUS? Existem planos? O que é feito para conseguir, pelo menos, claro que talvez não consiga ajudar todo mundo, mas assim, aumentar esse número de pessoas que vão ser beneficiadas por esses medicamentos que são caríssimos? É possível? Não, o SUS, eu falo o seguinte, o SUS, vamos falar, os ministérios, né, o Ministério da Saúde que cuida do SUS, ele tem um limite orçamentário baseado no Congresso Nacional, né? O Congresso que vota orçamento que define qual que é o orçamento do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o gestor recebe isso, uma aprovação do Congresso, né? O Poder Executivo apresenta para o Poder Legislativo um processo de orçamento, né? Um plano orçamentário, e cabe ao Congresso Nacional votar e aprovar o orçamento que será executado. Então vem esse orçamento. Se no meio do orçamento surge um medicamento novo, surge um tratamento novo, o gestor não tem como fazer isso. Mas talvez, se fosse possível, ou talvez fosse um pouco melhor, mudar o tipo de política, principalmente na área da saúde, nesse sentido, para não ter esse teto, Porque a gente está lidando com vidas. Aí é uma disputa política. Aí acaba o Congresso Nacional. Mas nós não podemos fugir nunca ao seguinte. O dinheiro público tem que ser bem utilizado. Não estou entrando no mérito que sempre, né, vamos brigar por ter um dinheiro público utilizado da maneira correta dos princípios. Mas eu falo o seguinte, pensa comigo. Há uma limitação orçamentária, seja na sua vida privada, seja numa empresa, e seja também no executivo. Ou seja, a tendência do custo da saúde, que foi a pergunta do Daniel anteriormente, por exemplo, se a gente pegar os custos dos insumos antes da pandemia e pegar agora, eles cresceram 7 a 10 vezes mais que qualquer índice inflacionário. 7 a 10 vezes. O preço das luvas multiplica por 10. O preço da máscara, álcool gel, todos esses insumos subiram 10 vezes, 7 a 10 vezes mais da demanda do índice inflacionário. Ou seja, alguém tem que pagar a conta. E normalmente a inflação da saúde ela já é 3 a 4 vezes maior que a inflação normal. Então isso é um problema aí que pressiona mais ainda o orçamento. Isso é um problema mundial, Júnior. E esses medicamentos, por exemplo, esses que vocês falaram que custa 6 milhões, 10 milhões e tal, para ele ser produzido dentro da indústria farmacêutica, ele é tão caro assim, ele tem um preço tão absurdo para precisar custar 10 milhões? É um investimento, ele tem uma patente, ele gasta muito com pesquisa, isso também é uma questão legal. Isso é uma questão... Eu falo que muito que se questiona da saúde, ele passa por legislação, uma definição. Ou seja, ele investe durante anos em pesquisa, ele de não dar certo, comprova essa situação. Então tem todo esse desenho. E de posse disso tem um comitê no Ministério da Saúde, que é a Conitec, que aprova ou não as incorporações de medicamentos, tecnologias dentro do Sistema Único de Saúde. Eu fico pensando no seguinte, porque, por exemplo, tudo bem, você fez todo esse processo, você pesquisou muito tempo, mas o fim desse remédio é para curar uma pessoa, né? Para ajudar pelo menos essa pessoa. Você faz um remédio de 10 milhões de reais, você não vai estar ajudando uma pessoa. Muitas pessoas, você vai estar ajudando as poucas que conseguem essa grana para pagar, né? É uma grande discussão, Jonas. Você está perfeito na colocação e o governo tem
tem condições jurídicas de quebrar patentes, ele tem indústrias nacionais. Um exemplo de uma indústria pública é a FUNED, aqui de Minas Gerais. Sim. Aí tem algumas situações que a gente fala que é transferência de tecnologia, ou seja, a indústria pode fazer um acordo com o governo, ou seja, durante um tempo o governo compra esse medicamento, mas eu vou querer a tecnologia, então ele passa o conhecimento para uma indústria, então As a forma de vacinas, fazer isso. isso tá sendo Mas previsto. isso é uma longa e grande discussão. Imagino. Vou dar um pouco de assunto. Você participou de uma grande consolidação de um grupo na saúde suplementar de oncologia. Isso a gente está vendo aqui em Belo Horizonte, os grandes grupos chegando agora, a Apvida, a Apvida Notre Dame, a compra do Biocor pela Redditor, né? E essas consolidações e fusões, elas vieram para ficar no Brasil? Vieram para ficar. Isso é o segmento. Eu falo que a saúde sempre chega um pouquinho depois. A saúde, quando se falava de custos, a saúde foi o último a entrar pensando muito em custos. Eficiência, né? Indústria, eficiência, tudo isso. Qualidade. E aí, ou seja, enquanto outros segmentos, seja no agro, seja no varejo, que já se forma muitas essas fusões, veio para ficar. Hoje nós pensamos o seguinte: tirando 3 hospitais privados de Belo Horizonte, todos os outros foram vendidos. Todos os hospitais, tirando são fundações 3. Também, né? Os outros. Mas tem 2 privados. Mas fora disso, todos os hospitais de Belo Horizonte foram vendidos. Mas por que acontece essas vendas? Grandes grupos pensando em escala, pensando em otimização. Você pensa o seguinte: um hospital ele gasta 30% com insumos, materiais, medicamentos e tudo mais. Quando eu cresço, eu tenho mais escala, eu aumento o meu poder de compra, compro melhor, eu crio o que a gente chama de CSC, ou seja, eu crio serviço compartilhado, ou seja, vou ter um mesmo RH, o mesmo marketing, o mesmo financeiro, eu consigo otimizar o custo, tudo mais. Eu vou ser melhor. Eu vou ser mais efetivo. Central, eu vou mostrar mais eficiência. Centralizada. Isso não tem jeito. Então, isso chegou para ficar, ou seja, teoricamente, eu brinco, acabou, já não tenho, agora é rouba-monte, porque todos já foram vendidos, então não há muito o que se fazer. O que vai acontecer agora é similar ao que é a Oncoclínicas do Brasil. Hoje tem um novo grupo aqui em Belo Horizonte sendo criado, que é Nefroclínicas, com clínicas de hemodiálise. Agora vão chegar outros grupos com especialidades, né? Grupos mais definidos de outras... Mas oftalmologia está caminhando, hematologia. Mas para as pessoas, essas vendas elas são benéficas ou não são? Sim e não. Então, depende de quem compra, né? A percepção você vai se... tomara que alguém compre, porque ele tem um histórico de qualidade, um histórico de indicadores que nos fazem acreditar, boas assistências, são certificados, né, por certificadores internacionais, e isso é bom. Em Belo Horizonte, eu não vou citar nomes, tem coisas boas e coisas que já começam uma crítica muito, muito forte. Muito legal. Atualmente você trabalha numa empresa de tecnologia, né? A gente já falou um pouco de telemedicina. Quais são as outras tendências de inovação na saúde? Isso é muito legal, porque inclusive eu estava dando uma pesquisada no Google, eu vi lá que a inteligência artificial já está super sendo usada na saúde também, né? O que é? Está uma velocidade. Eu falo que esse mundo tecnologia é uma situação. A AMV é a maior health tech da América Latina, são mais de 3 mil clientes. Em Belo Horizonte, para vocês entenderem, assim, Mater Dei Santa Casa de Belo Horizonte, Biocor, Vila da Serra não. Felício Roxo, todo o sistema Unimed, e agora toda a prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, onde você for atendido nesse local, você está passando pelo nosso sistema. Aí eu vou dar exemplos que estão acontecendo, que vai chegar aqui e tudo mais. Ou seja, na recepção é o nosso sistema, é a nossa solução. Você vai ser atendido pelo médico, é a nossa solução. Sai a conta, é a nossa solução. Ou seja, todo esse ecossistema é a nossa solução. Seja na Unimed, mesmo na fatura que chega na sua casa e tudo mais. Mas eu vou dar 2 exemplos rapidamente para vocês entenderem. Número 1,
Se vocês forem hoje no Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. a saúde sua está no seu celular. Como assim? Você já faz o check-in pelo celular, você já chega no hospital, já tem um QR Code, você não passa pela recepção, você aponta o QR Code, o médico já sabe que você chegou, ele te chama, te atende, já com seu prontuário, sem tocar em nada. Isso só existe lá hoje? Não, já existe em vários lugares. Tem um exemplo, Moinhos de Vento, tá. Mãe de Deus. Aqui em 9 BH de julho, não tem isso ainda, está né? chegando. Vocês vão ter essa surpresa rápida em 2 grandes instituições. E tem uma muito legal que é a Unimed de Sorocaba. A Unimed de Sorocaba, todo o ecossistema da Unimed é também uma solução nossa que a gente chama de Global Health. O consultório do médico é o nosso sistema, o consultório dele, os laboratórios, todo o ecossistema com a nossa solução. Então, se você for atendido pelo médico, seu prontuário, em qualquer lugar, Tá na o nuvem. pessoal está na nuvem. Então, se o médico for te atender agora e você for atendido pelo médico, ele vê tudo aquilo que você tem. Mas isso também está no seu celular, seus exames. Você é dono da sua saúde. E o interessante, você é atendido, por exemplo, por um médico, aí o médico te prescreve o medicamento. Essa receita já fica no seu celular e na nuvem. Neste momento, já sai a cotação de farmácias desse medicamento automaticamente. Legal. Daí você consegue ver por mais barato já? Você já mais barato, já faz a compra pelo sistema e quando você for para casa, seu remédio já está na sua casa. Gente, não, isso... Não, eu fico um pouco assustado com isso. Daqui a pouco a gente vai estar no multiverso da saúde também, né? Meio assim. Entendeu? Mas olha só, nosso tempo já está acabando aqui. Na verdade, ele já acabou. Antes da última pergunta aí que o Daniel vai fazer para você, quero dar um recado para você que está aí em casa, para você que está aí no trânsito, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelos streams de áudio. Você conhece o CDL Saúde? Toda semana eu falo aqui para você. A gente tem diversos produtos, diversos serviços lá. Tenho certeza que um deles vai caber no seu bolso. Para sua família, para o seu colaborador da sua empresa, de repente, que é um plano de saúde, a gente tem lá. Então é muito fácil, acessa cdlbh.com.br, lá você vai encontrar todos os produtos e todos os serviços do CDL Saúde. Isso aí. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Francisco, um recado final. Eu gostaria que você colocasse, além de uma mensagem final para os nossos ouvintes, a questão que esses 50 milhões hoje tem plano, 170 não tem. Existe alguma saída para pegar parte dessas pessoas que não têm? Né, dá esse recado final aí junto com a mensagem final para os nossos ouvintes. E muito obrigado. Pode dar direto para nossa câmera da verdade lá. Não, o que eu falo é o seguinte, primeiro, a nossa Belo Horizonte, eu parabenizar eternamente, porque eu fui da Secretaria Municipal de Saúde, fui do Odilon, nós temos um SUS muito estruturado. Eu acho que tem uma atenção primária muito, muito importante, Robusta. É um SUS conhecido. Sim. Nós temos atenção secundária com centros de especialidades médicas, as UPAs, e nós temos os hospitais aqui de excelência. Eu posso citar Santa Casa, o próprio Odilon, Célio de Castro, os hospitais filantrópicos de Belo Horizonte Evangélico que dão um apoio muito grande ao sistema. Então, nós temos um sistema de saúde estruturado na questão do SUS. E na saúde suplementar, Daniel, há um desafio que é proporcional à condição econômica do país. Ele tem um correlacionamento absurdo. Lembrando que, nos últimos 20 anos, você conhece melhor isso do que eu, Daniel, nós saímos de um plano individual para um plano coletivo. Então, é o seguinte, nós hoje somos vinculados a uma empresa que nos oferece um plano de saúde. Se as empresas estiverem bem, mais cidadãos essa terão empresa acesso. Pode ser o CDL, viu? CDL. CDL. Poderão ter essa situação como todo. Mas tem coisas muito importantes. Sei de um movimento do CDL importante nessa situação, com uma construção importante para ajudar não só todos os cidadãos, mas toda a rede de lojistas, tão importante de Belo Horizonte. E tenho certeza que nós temos que torcer para que o país estando bem, independente dessa situação, independente, a economia indo bem, o sistema, tanto o SUS quanto a medicina suplementar, caminhará muito bem. Isso aí, muito obrigado, Francisco, pela sua presença aqui no nosso Cuide-se Mais. E você que está em casa, mais uma vez, quero lembrar, acessa o nosso canal no YouTube, lá, Multiprosa, as nossas redes sociais, a gente está no TikTok, está no Instagram também. E se você tiver uma sugestão de pauta, pode anotar o nosso e-mail também,
Cuide-se mais, @crlbh.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.